um, from their framework. The main findings. The findings reveal the significant difference among the banks. We have the IDB, which of course is the oldest and of course the biggest also from the MDBs that we are talking right now. And it presents the most developed safeguard system with a strong alignment with the Brazilian Constitution, with the ILO Convention, and the other international standards. It requires prior consultation, but only high impact projects, which can be kind of problematic. And even in this part, it can have like a lot of challenges on the implementation of this prior consultation. We have CAF, which shows a kind of an intermediate level of protection. While it generally aligns with the international standards, it lacks strict procedure rules and does not expressly require the free, prior, and informed consent, and in all situations mandated by international law. And we have, in contrast, we have the Fonaplata and the NDB, and they offer an even weaker protections. Fonaplata has a broad and generic guidelines without the clear free, prior, and informed consent requirements, which creates the legal uncertainty in Brazil. And the NDB is the most problematic case as it lacks a specific policy for indigenous people. The rest, they have, the other banks, they have a specific policy for indigenous people and does not expressly provide for consultation or consent, and directly conflicting with the constitutional and the international obligations. Regarding the comparative assessment, overall, only the IDB and to a lesser extent the CAF meet the minimal requirements of the Brazilian legal framework, which means that even they just have the bare minimum, okay, to maintain the legality of their project in the country. And Fonaplata and NDB, they present structural gaps that increase the risk of rights violations, social conflicts, and legal disputes in infrastructure projects carried out in indigenous territories. So in conclusion, this study demonstrates that indigenous safeguards among the multilateral development banks, they are uneven and fragmented. Straining the protection of indigenous people require greater regulatory harmonization, the express cooperation of the free, prior, and informed consent, and a strong implementation mechanism. And aligning the MDB practice with the Brazilian law is essential not only for protecting the indigenous rights, but also for ensuring a sustainable and legally secure development. And here I end my presentation. Thank you for your attention, and I appreciate your interest in this research. Thank you, Indira, for your presentation, for respecting the time. Very interesting research. I'm sure it's a research of interest for many stakeholders. For me, it's a very original research. I've never seen a comparative study about these projects and incentives from multilateral banks regarding indigenous people. So congratulations. Thank you for sharing that. So we're going to move to our second presentation. Belkacem Gania. Yes, it's me. How can we pronounce your name, please? Belkacem Gania. Belkacem Gania. Okay, Yes. very interesting. So welcome. Thank you. Panel, and Belkacem Gania is from the University of Miskolc, Hungary. Hungary. Okay, and she's going to present her research on cybersecurity facing emerging digital threats to the family ecosystem. You have the floor, and you have 10 minutes. Thank you. I introduce, firstly, good afternoon, everyone. I appreciate this remarkable event. Thank you for the organizer.
Firstly, I introduce myself. My name is Belqasem Ghania. I am PhD student, major criminal law, University of Miskolc, Hungary. I am pleasure to share with you my presentation. Just a moment. You can see it. Yes, we can see it. Yes. My presentation entitled Cyber Security Facing Emerging Digital Threats to Family Ecosystem. Contemporary societies have undergone rapid digital transformation with 94% of European households connected to the internet in 2024, and 71% of individuals aged between 16 and 74 using internet-connected devices. Alongside this expansion, global cybercrime losses reached an estimated $16.6 billion United States dollars in 2024, reflecting the growing scale and societal impact of digital threats. Families are increasingly exposed to complex cyber risks, including online sexual exploitation of children, cyberbullying, and non-consensual sharing of intimate content. According to a 2025 European Union report, 1 in 10 children aged between 9 to 16 experiences cyberbullying on a monthly basis, while more than half of young people report exposure to some form of online sexual harm during childhood. European helpline data indicate that online sexual coercion and extortion of minors accounted for 7.4% of all reported cases in the second quarter of 2025. It's among the most prevalent forms of digital harm affecting children. Real-world enforcement cases further demonstrate the severity of these risks, including documented incidents in which over 100 minors were coerced into proceeding sexual and explicit material through social media platforms. Despite the scale and documented impact of these threats, there remains a significant gap in cybersecurity research addressing the family as a distinct socio-legal unit. Existing studies largely focus on organizational or national level technical solutions, overlooking family-level vulnerabilities and the specific risks faced by minors within digitally mediated environments. Let's now move to the research problem. How can the family institution be protected against emerging digital threats? We highlight firstly to the emerging digital threats and family vulnerability. Families today face a spectrum of digital threats, technical, behavioral, and normative, that not only expose members to isolated risks, but actively reshape behavior, identity, recognition, often destabilizing household cohesion. Research indicates that households with high level of unmonitored internet use report a 30 to 45% increase in parent-child conflict and lower family satisfaction scores, highlighting the relational impact of online exposure. Technical threats
include phishing attacks, data breaches, and malicious software, while the proliferation of child sexual abuse material networks, with over 738,000 registered users across 1,026 web pages, demonstrates the exploitation of social network and automated systems to circulate harmful content. Behavioral threats such as online grooming and sextortion exploits trust, emotion, and psychological vulnerabilities. Surveys report that 40% of children online have been approached by potential predators, and over 456,000 online harassment cases were recorded in 2024 alone, with more than 50% of victims aged between 12 to 15. Sextortion has risen alarmingly, with 1 in 5 teenagers reporting at least one experience, often resulting in anxiety, depression, or self-harm. Organized cybercriminal networks in regions such as Southeast Asia have been linked to hundreds of child sextortion cases. The normative and cognitive threats arise as digital platforms construct identity behavioral templates, exposing users, especially adolescents, to idealized bodies, relationships, lifestyles, and gender roles. Studies suggest that over 25% of teenagers feel pressured to adopt sexual or gender identities portrayed online, including exposure to content promoting homosexuality or other sexual behaviors, often conflicting with family, cultural, or religious values and intensifying intergenerational tension. Excessive and demonstrated social media use has been associated with up to 40% higher rates of marital discord and 20% higher parent-child relational conflict. Let us move to the second point of this presentation. Legal measures for digital safety, European Union and Brazil. In response to these multi-layered vulnerabilities, legal and regulatory frameworks at international, regional, and national levels have sought to establish baselines to protect children in digital spaces. Instruments such as the European Union General Data Protection Regulation, the Digital Services Act, and child-focused codes like the UK's Age-Appropriate Design Code mandate age-appropriate privacy settings, data minimization, and platform obligation for risk assessment and harmful content mitigation. For instance, in July 2025, the European Commission published comprehensive guidelines under the DSA, the Digital Services Act, to protect minors, including measures to reduce grooming, addictive features, cyberbullying, and harmful commercial practices. Concurrently, the European Parliament adopted a non-binding resolution to raise the minimum age for social media access to 16 years, responding to concerns over mental health risks associated with unrestricted engagement. At the national level, Brazil SCA digital law prohibits behavioral trafficking of children for advertising purposes and imposes fine of up to
10% of local revenue on non-compliant digital service, representing one of the strictest national safeguards for shield digital privacy. About the policy practices to promote family cybersecurity, we have parental digital governance model and parent training, role of digital service providers and public authorities, effectiveness of the governance model and international law, awareness campaigns and expert recommendation. About the parental digital governance model and parent training, addressing these intersection challenges require a parental digital governance model that integrates legal compliance, behavioral risks mitigation, and technical oversight within the family. This model clarifies the role and responsibilities of parents who must be equipped with digital literacy and mediation strategies through structured training programs. Evidence from government-backed workshop in the UK and digital safety seminars in the USA demonstrate significant improvement in parental confidence and supervision, with studies reporting that over 60% of parents benefited from formal online safety training. In Australia, the Digital Complaint Print program has reached nearly 750,000 students since 2013, delivering curriculum workshop on cyberline, privacy, and cybersecurity. Regarding the role of digital service providers and public authorities, the model also delineate obligation for digital service providers, which in some jurisdictions must implement age verification systems, parental control tools, and reporting interface. For example, the Greek government's Kid Vault application pre-installed on smartphone for children under 15 demonstrate how technology can enforce age-appropriate use and real-time monitoring. For the public, authorities are similarly tasked with enforcement, digital safety education, and support programs. In the US, the Telecommunication and Digital Government Regulatory Authority, in partnership with platforms such as TikTok, has launched awareness campaigns to equip families with tools to safeguard home digital environments, emphasizing privacy controls and safe engagement. Sorry to interrupt. You have 1 minute, please, Belkacem Gania, yes, to conclude your argument. Yes, can I continue? Sorry. One minute, please, to conclude. Yes. For the conclusion, I have legal and regulatory recommendation, acknowledge and enforce liability for digital crimes impacting families, mandate provider-funded educational programs, implement awareness campaigns with explicit framing, for psychological and sociological recommendation, promote anticipatory and intergenerational digital education, foster resilience through family-centered engagement, encourage multidisciplinary research and monitoring. Thank you very much. I am so sorry for the time. Thank you. Thank you, Belkacem Gania, for your presentation. Thank you for your effort. Very important and updated argument as well. I'm going to invite our third speaker, Mohamed Farouki from University of Sharjah. Are you there in the room with us? Mr. Mohamed? Yes, okay. I can see your presentation. So he's gonna speak about an eco-justice analysis of AI-based air traffic management under the EU AI Act. You have the floor and you have
10 minutes. Welcome. Yes, thank you, Professor, for giving me the opportunity to speak about the topic, to be honest, which has been close to my heart because I have been a researcher and I have been researching in aerospace law for a very long time, and I teach courses in air law and space law at University of Sharjah, United Arab Emirates. So thank you for giving me the floor and share my opinion regarding a very new and nascent theme, which I would like to, talk about the European Union Artificial Intelligence Act, and I would like to see this particular act in the perspective of the eco-justice frame, that too in the aviation arena. So what I feel that artificial intelligence system actually has been very much proven that the air traffic, I mean, it ensures that air traffic, flights, routes for speed and efficiency, they have proven, and they have proven that, it is quite safe and it is quite, efficient. But it also prevented that to an extent the mid-air collisions, which was very much prevalent in the 60s or 70s, and reduces delays to an extent as well, with clear win for the safety, which is the prime objective of any civil, aviation law and policy. But what I feel that with this AI, it also inadvertently, causes aircraft to burn more fuel, and of course, increasingly, eventually, we do have some carbon emissions. The question is, should we be concerned? So, under the European Union's new Artificial Intelligence Act, which governs the high risk system, we all know about it. The answer is, I would say, not necessarily. So, uh, I agree that that this AI Act, very tightly regulates AI in critical sectors like aviation to ensure safety and protect to an extent, to a large extent, the fundamental rights. However, it says little or very little about, environmental sustainability. So the omission is actually very striking, given the European Union law explicitly calls for integrating, I would say, environmental protection to all policies. And, the aviation sector is under pressure right now, and there's a debate going on to decarbonize. So, to put it simply, what I would say that there is an, environmental blind spot in current AI governance for the air traffic management. So this gap, I would say, is my yes. Okay. This gap is what eco-justice perspective brings into focus. So eco-justice urges that when we assess new technologies, we consider not only a human-centric outcomes, that is safety, fairness, rights, but also an ecological well-being and justice for all stakeholders, including the environment and future generations. So in the context of artificial intelligence for air traffic management, eco-justice asks that, are smart air traffic systems also green just or fair towards the planet? So right now, the European Union's answer is more helpful than assured. The AI Act assumes that AI will help sustainability, but imposes no binding obligations to ensure it. So aviation regulators like European Aviation Safety Agency clearly recognizes that AI can and should enable a more sustainable aviation sector and commit to maintaining, what would I say, environmental protection alongside safety as AI is adopted. So yet we do have laws. Current framework doesn't guarantee this outcome, so we need to examine, I mean, in this paper, what I'm trying to examine, that why and how actually we can fix this particular issue. So why it's not moving? Yeah. So when under the eco-justice lens, what we need to understand,
think, yeah, this thing I have covered. So, you know, when under the what are the under the European Union AI Act, any artificial intelligence system used in managing air traffic system is classified as high risk, which triggers a strict requirement for risk management, human oversight, transparency, and the quality of data. So these measures are designed to prevent accidents and protect human life, which is a reflection of acts fundamentally human-centric focus. For example, I need to cite an example at this particular point that providers of an AI-based air traffic management tool, they must and they need to rigorously test safely and report any serious incidents, such as any sort of a malfunction that threatens lives or critical infrastructure. So what we need to what needs to be noted at this point, that the law does not define serious incidents to include those causing serious harm to the environment, or any kind of injury to the existing environment. So which means that if any AI glitch leads directly to the environmental disaster, for instance, routing errors causing a fuel dump or extra, what should I say, severe emissions, then it must be reported to the authorities. So, on this point, I mean, I would say that beyond such extreme cases, the AI imposes no proactive environmental obligations on AI systems. So, there is no requirement to assess or minimize an AI's, on an artificial intelligence carbon footprint or fuel burn impacts or noise pollution as part of its certification or deployment. So an AI tool could legally actually optimize for efficiency or cost in ways that can increase overall emissions. And as long as it does not crash any planes or discriminate against any person on the ground, it would pass actually the regulatory muster. So that is the existing situation, which is alarming. So environmental risk alone are simply not a criteria for classifying AI as high risk under the current law. So the laws, drafters primarily worried about preventing AI from harming humans. They did not require AI to avoid harming our atmosphere. So in practice, this, what would I say, this anthropocentric approach treats environmental impact as an externality or a secondary concern rather than a core metric of trustworthy AI. So this is, my point on this on this I mean, this is my core argument on this particular in this particular study. So the artificial I mean this AI Act recitals do pay what I believe a lip service to the sustainability. Recital 4, for instance, extols AI for sustainability, listing environmental benefits only, which environmental benefits AI could bring in agriculture, climate change mitigation, and more tech policies. So the act even allows certain AI systems to bypass requirements if used for urgent environmental protection. For instance, of the lawmakers hope that AI will be a part of climate solutions, right? But one of the analysis which have been put that hope that the AI Act position on the environmental impacts of AI. So lawmakers at that particular point, I would say that they assumed it was just an exemption that AI for sustainability will materialize rather than ensuring. They didn't ensure. So they just, I say, and I very much assert that they should ensure that the sustainability of AI itself should be the criteria. So the result is that the environmental protection is treated as a side note, right, in the binding provisions of the Act. So this regulatory blind spot, risk undermining the European Union's Green Deal goals. AI could inadvertently drive up emissions or other ecological harms under the radar of the current law. So
in simple words, what I feel that the core argument is of this study is that the European Union AI Act, as groundbreaking as it is for the artificial intelligence safety, would remain incomplete. So I mean, I would say to be trustworthy in its restricted sense or in its truest sense, AI system guiding air traffic must be safe and sustainable, because in aviation, safety is the prime objective. So, in this very paradox, what I feel that we need to align the AI governance regime with climate and environmental imperatives, or to infuse it with eco-justice principles, as that has been the theme of the conference. So that a push for smarter skies also yields greener skies. On this very note, I would, you know, One more minute, Dr. Mohammed, please. okay, so I would be very short, it means, for the recommendations. So, yeah, so how can we close this environmental gap? I mean, drawing on eco-justice analysis, I think I propose certain key measures. I mean, we need to include environmental risk in the high-risk classification. Then I think other recommendations would be that we have a requirement of environmental impact assessments for AI systems in the aviation. Then we have to develop green AI standards and metrics. Uh, then what I feel that as far as the aviation is concerned, we need to strengthen post-develop, deployment monitoring for the environmental impact. Secondly, next we have to embed environmental expertise in AI governance. We have to the stakeholders, for instance, the industry leadership through voluntary codes. So, in conclusion, what I feel that I would say that as this act comes into force, it has already played a pivotal framework to ensure emerging AI technologies are safe and and also while respecting the human rights. But we have also understand that the true trustworthiness in AI must also account for environmental trustworthiness, especially in a domain like aviation that directly contributes to global emissions. And that can only be done by refining and supplementing existing regime through the lens of eco-justice. Thank you. Thanks a lot. Thanks for giving me the time. Thank you. Thank you, Dr. Mohammed, for your presentation. It was very interesting having you today here. I currently have a case. I'm an attorney, an international attorney in Brazil too, and I currently have a case at the Emirates. So it's a pleasure to meet a professor there. And it's a very interesting research as well. As you said, is a paradox. In order to become more technological, we are becoming less sustainable. And also, in order to become more sustainable, we are actually becoming less sustainable. In Brazil, there is this important argument on transitional minerals that the European Union is very much interested in order to make the energy transition. But in order to access these minerals, how are we going to cope with sustainability and human rights and everything? So it's a very interesting research. Congratulations. Thank you. We would love to have you here someday if you are interested. We are going to organize a conference somewhere in March or April. The dates are not scheduled, but let's see. It's some another time. Thank you. I would love to share contacts afterwards. Thank you. Sure, for sure. Thank you. So I'm going to invite our next speaker, Jéssica Jane de Souza, Luana Caroline Genzi Duarte e Vitor Fernandes dos Santos from Faculdade de Educação Superior do Paraná. Are you there? Sim, boa tarde. Boa tarde. A apresentação, so the presentation will be on governança algorítmica sustentável nas Smart Cities brasileiras, transparência, participação cidadã e direitos humanos à luz da ecojustiça. Será em português, certo? It will be in Portuguese, right? Sim, yes. Okay, so you have the floor and 10 minutes from now.
Boa tarde a todos. Meu nome é Luana, sou bacharel em Direito, formada na Faculdade de Educação Superior do Paraná e estagiária de pós-graduação na Defensoria Pública da União. Em conjunto com o Vitor, advogado, formado também na FESP, vamos apresentar hoje o estudo com o tema Governança Algorítmica Sustentável nas Smart Cities Brasileiras, Transparência, Participação Cidadã e Direitos Humanos à luz da Ecojustiça. A coautora dessa pesquisa, advogada e coordenadora do curso de Direito na FESP, Jéssica, não pôde comparecer hoje ao evento. No entanto, a participação dela foi importante nesse estudo, por isso eu e o Vitor deixamos registrado aqui o nosso sincero agradecimento pela parceria e apoio. Dito isso, esse estudo tem relevância social, acadêmica e prática, considerando que o debate sobre cidades inteligentes ou smart cities é impulsionado pelo mercado de tecnologias da informação e comunicação, que promete utilizar a inteligência artificial, Big Data e algoritmos para uma gestão urbana mais eficiente e sustentável. Considerando esse cenário, a pesquisa analisa os desafios da implantação de Smart Cities, utilizando como parâmetro as cidades brasileiras. E aqui falamos em desafios porque a utilização de sistemas algorítmicos nesse modelo de cidades ocorre frequentemente sem transparência ou governança adequada, trazendo os riscos de violação de direitos básicos, direitos humanos. Nesse sentido, o problema central da pesquisa reside na análise de 3 problemas identificados em estudos e notícias referentes a Smart Cities: opacidade algorítmicas, vigilância massiva e exclusão digital. São esses 3 pontos que, de acordo com a bibliografia consultada, podem levar ao aumento da desigualdade e à violação de direitos fundamentais, como a privacidade. Quanto ao objetivo geral, o trabalho busca analisar 3 problemas e propor um modelo regulatório capaz de garantir a sustentabilidade digital e a ecojustiça, considerando o cenário brasileiro como parâmetro. Inclusive, a ecojustiça, nesse contexto, manifesta-se pela vinculação da tutela do meio ambiente artificial, o espaço urbano, em prol da dignidade da pessoa humana. Por fim, quanto à metodologia, e aqui passando rapidamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, com base em consultas à bibliografia jurídica, legislação e notícias pertinentes. Agora o Vitor vai detalhar os desafios e a proposta central do estudo. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos. E com relação aos desafios da implantação de uma cidade inteligente, que são aqueles 3 problemas apontados pela Luana, chegamos aos seguintes resultados. O primeiro desafio e problema é a opacidade algorítmica em Smart Cities, que seria a implantação da tecnologia sem uma transparência quanto à coleta de dados, o objetivo específico dessa coleta, o tratamento e os mecanismos de proteção desses dados. E isso se torna um desafio porque esses dados opacos, quando coletados, são utilizados para a tomada de decisões, e aqui eu falo de decisões que podem partir de uma inteligência artificial. Então, ocorre que, por conta desse procedimento narrado, fica claro que essas decisões, elas não são neutras, elas refletem viés de quem desenhou essas tecnologias e podem gerar riscos como censura, violações de privacidade e discriminação social. O segundo desafio é a vigilância massiva, ou o que a bibliografia chama de panoptismo digital. E aqui nós tratamos do monitoramento constante dos cidadãos por sensores e câmeras espalhados pela cidade. De um lado, de fato, é uma forma de aprimorar a segurança, mas de outro, isso gera uma coleta massiva de dados que, em um cenário mais radical, abre uma possibilidade para que a gestão daquela cidade utilize os dados para fins de controle social. E como estamos falando dessa questão de uso de dados e smart cities, vale destacar que as cidades brasileiras que realizam as parcerias público-privadas, ou seja, delegam, mesmo que parcialmente, a gestão da tecnologia a uma empresa privada, acabam permitindo, se o contrato não estiver bem redigido, que os dados coletados estejam sob controle privado, algo que a bibliografia chama de silos privados ou feudo de dados. E no que isso implica exatamente? A chance de uma exploração predatória desses dados, porque eles têm valor econômico. E um exemplo desses 2 desafios e problemas que eu comentei, a opacidade e vigilância, é o sistema de vigilância em Curitiba, no estado do Paraná, chamado de muralha digital. Então, as notícias apontam que esse sistema ele funciona com uma ligação entre câmeras, inteligência artificial e reconhecimento facial.
ocorre que não há uma transparência quanto à forma em que eles fazem o tratamento desses dados coletados e, portanto, levanta questões relacionadas à salvaguarda de direitos humanos e constitucionais, como a imagem e a privacidade, por exemplo. E isso mostra que, em que pese o Brasil tem ali a sua Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento cidadão no fornecimento de dados fica em segundo plano quando a gente fala de smart cities. Por fim, o terceiro desafio e problema é a exclusão digital, bem como a falta de participação cidadã. E aqui eu estou falando da desigualdade no acesso à infraestrutura e em serviços urbanos. E eu cito como exemplo a questão da população idosa, que tem a dificuldade de manusear as tecnologias ofertadas pela Smart City, como serviços que dependem de uso de computador ou de celular. E isso é um problema no contexto brasileiro, por falta, por exemplo, de maior investimento em políticas voltadas ao letramento digital. Como consequência, a população é frequentemente vista como uma usuária passiva de soluções digitais, e o que faz com que seja mantida uma gestão urbana enraizada em discursos pragmáticos, instrumentais e paternalistas, sem realmente incorporar esse aspecto da participação. Então, diante desses três problemas, a opacidade, a vigilância e a exclusão, as referências do estudo apontam que uma cidade inteligente ela só vai fazer jus a esse título quando considera e prioriza a transparência e a participação cidadã. Agora, partindo para uma segunda etapa da pesquisa, com base no referencial teórico, foi proposto um modelo de governança algorítmica sustentável, ou seja, um modelo de construção e gestão de uma Smart City que faça um equilíbrio entre a eficiência, advinda da tecnologia, e os direitos fundamentais de seus cidadãos, estando alinhado à noção de ecojustiça. Pois bem, são 4 os pontos a serem observados para a efetivação desse modelo, destacando que a execução de cada ponto, por óbvio, vai depender da realidade de cada cidade, do contexto de cada cidade. Primeiro, é preciso assegurar que a privacidade ela seja feita, observada desde a concepção de uma Smart City. E para isso, a bibliografia recomenda fazer um estudo chamado de Análise de Impacto de Privacidade, AIP. Segundo, nos contratos de parcerias público-privadas, deve ser obrigatória a realização de auditoria nas empresas privadas para garantir a transparência quanto à gestão dos dados coletados. E, em complemento a essa lógica, vem o terceiro ponto, é preciso buscar a soberania digital. Então, no sentido de que, em eventual parceria público-privada, existe uma limitação no poder de acesso e uso dos dados coletados pelas empresas privadas, assegurando aos cidadãos e também à gestão da cidade uma maior autonomia sobre o destino das tecnologias que atuam no espaço urbano. O quarto e último ponto, é fundamental adotar procedimentos que assegurem a participação da população desde a fase inicial da implantação de uma cidade inteligente. Por exemplo, o investimento em letramento digital, como já mencionado anteriormente. Finalizado o estudo, partimos agora para as considerações finais e eu devolvo a palavra para a Luana. Obrigado. O estudo demonstrou que as smart cities trazem consigo tantos benefícios significativos a uma coletividade, quanto os desafios a serem enfrentados, como a opacidade algorítmica, a vigilância e a exclusão digital. Nesse sentido, o estudo deixa claro que a ecojustiça nessas cidades tecnológicas só é alcançada se a governança algorítmica for baseada em transparência e participação cidadã. É importante que a busca por eficiência não comprometa os direitos fundamentais de seus cidadãos. Além disso, a bibliografia consultada alerta que é preciso evitar enxergar a tecnologia como uma solução onipotente para todos os problemas sociais e políticos. Logo, a construção de cidades inteligentes que sejam efetivamente sustentáveis e justas exige que a tecnologia seja vista não como um fim em si mesma, mas como um meio sobre o controle democrático e ético para servir a dignidade humana e ao bem comum. Isso é a concretização da ecojustiça. Agradecemos a atenção e a oportunidade de participar de um evento com pesquisas tão instigantes. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica, não, Luana e Vitor. Obrigada pela apresentação, muito didática, parabéns pela pesquisa. Vou dar sequência aqui e chamar nosso próximo palestrante, Frederico Antônio Lima de Oliveira, da UNAMA, que vai falar sobre teoria da decisão judicial e a relação com consequencialismo. Frederico, você tem a palavra, seja bem-vindo.
Frederico, tá aí? Tá sim, ok. Tivemos. Sim, estava só me ajustando aqui. Muito obrigado. Vejo que a senhora já fala o colega já fala em português. Ia perguntar se poderia fazer em português. Eu vou ser direto ao ponto. Se já me escutam, sem nenhum problema de imagem nem de som, né? Sim, Eu vou fazer em menos de 10 minutos. Bem, a ideia da teoria da decisão é uma perspectiva que nós já acompanhamos há alguns anos. E tendo integrado algumas das logísticas com o professor Lênio Streck e o grupo do Rio Grande do Sul, que vem trabalhando acerca desta logística a partir de direitos fundamentais, da ideia da filosofia do direito e, sobretudo, da instrumentalidade antiga da década de 90, hoje já estendida para esse viés que é chamado de estruturalismo, ou seja, traduzindo toda esta perspectiva onde o direito pode chegar, tanto na consecução de princípio, quanto na realização do próprio dogma. Isso acontece porque a teoria da decisão vem investigando. O professor Lênio Streck tem feito isso com muito afinco no Brasil já há alguns anos, sem um mote específico, sobretudo a partir da filosofia de Heidegger e de Gadamer. É uma perspectiva filosófica que vai traduzindo a intenção do agente quando propõe a demanda em juízo e chegando, então, à extensão da decisão, que, pelo próprio sentido, já ultrapassa o processo em si, o limite do dogma, que sempre foi um grande problema da teoria geral do processo, e não da teoria geral do direito, ou seja, até que ponto o processo é autônomo ou não é autônomo, até que ponto ele é adjetivo ou ele é substantivo, ele pode concretizar valor, princípio, vontade, intenção, necessidade e distribuir jurisdição. Este é um problema muito antigo, que o professor Lênio, como eu disse, tem trabalhado a partir da filosofia, mas com uma grande preocupação, que tem sido, digamos assim, alvo de muita evolução nos últimos 10 anos, eu diria, por força da influência do ativismo judicial, que a maioria dos estudantes no Brasil já o veem, digamos assim, como uma infecção generalizada no ordenamento, porque não sabem exatamente e não têm o conhecimento próprio dos limites saxônicos que são dados, conferidos ao possível ativismo, numa perspectiva sistêmica brasileira. A perspectiva brasileira, e o nosso estudo tem muito a ver com a realidade brasileira, é uma perspectiva confusa, na medida em que nós somos um sistema de origem românica, lastreados por Portugal e Espanha, sobretudo, mas com uma base evolutiva muito ligada à Alemanha, muito ligada a um processo de alemanização e, eu diria, a cultura oriental da Europa, né? Que faz com que o consuetudinarismo seja mais afamado do que propriamente a literalidade romanística. Em termos concretos, isso faz com que a teoria da decisão, que se concentra em encontrar uma decisão não só jurídica do ponto de vista judicial, mas também do ponto de vista administrativo, é bom dizer isso, onde há a aplicação da força, do ponto de vista judicial, onde ela tem um resíduo maior, uma ancoragem maior hoje, a maior preocupação ela faz o objeto deste pequeno estudo em 10 minutos, desse pequeno resumo, que tem a ver com a proposta de estudar os aspectos consequencialistas. É um só de vários outros que também são observáveis na teoria da decisão, inclusive a partir do modo que ela se coloca. Isso quer dizer até onde os juízes poderão, sem cometer ativismo desmedido, sem cometer uma produção do direito hermenêutica saindo do processo, possam colocar uma estrutura formal que distribua a jurisdição, observando, e esse é o ponto nervoso da preocupação do resumo e do estudo, é o ponto nervoso das consequências políticas, não só jurídicas, das decisões judiciais obtidas. Em geral, nas decisões brasileiras, isso tem ocorrido exatamente pelo problema sistêmico que eu
rapidamente apontei antes. São questões mais constitucionais e mais ligadas, sobretudo, à estrutura saxônica e não à estrutura romana, que tem uma estrutura mais voltada às origens orgânicas do ordenamento, como Norbert, entre outros, poderia citar Bobbio, e poderia citar outros do ponto de vista da origem ordenatória do brasileiro, porque isto tem a ver com como o dogma pode ser inscrito, né? E como ele se alinha no chamado ordenamento jurídico. O problema é que isto acontece, e já vem acontecendo, como eu digo, num formato românico. O problema é que, em tese, as necessidades são cada vez mais crescentes, né, no mundo onde o direito não comporta mais a maioria delas. E elas são de ordem social, política, jurídica, econômica, de outros ordenamentos sociais que não são só o direito. Essa transcendência traz a fundamentalidade para o mesmo debate e faz com que as decisões judiciais tenham um condão quase que sempre, né, constitucional e não propriamente só orgânico, do ponto de vista do ordenamento jurídico posto, mas, sobretudo, atingindo a preocupações que estão fora do ordenamento jurídico. Como eu disse, entrando em searas políticas, jurídicas, econômicas e fazendo aquilo que nós chamamos de ativismo, mas também têm sido fenômenos observados como a politização do direito e outras dessa ordem. A teoria da decisão, ela vem tentar criar um escopo do possível a ser obtido em meio jurídico e administrativo nas decisões, sobretudo a partir de um dogma que seja capaz, né, de pacificar o conflito enfrentado, que, como eu disse, transcende só a esfera do direito. O direito foi imaginado, eu cito Luhmann, por exemplo, para discutir o certo e o errado dentro do dogma. E não discutir o talvez, não discutir a economia, não discutir o valor, não discutir a moral. Essa é a primeira perspectiva positivista, onde o direito foi imaginado. E é por isso que o nosso atual processo, que gera uma decisão, tem transcendido essa primeira lógica. Esse novo momento, finalizando, causa preocupações consequenciais, indo para o objeto. E nelas, o professor Lênio tem trabalhado bem, e eu me coloco com ele a estrutura de encontrar alguns pontos de contato claros para que o enfrentamento seja feito pelos juízes, para saber até onde o ativismo pode vir a transcender ou não os limites aceitáveis da teoria da decisão. E, resumidamente, em 10 minutos, eu já caminhando para o final, isso nos leva a conclusões, onde as decisões judiciais brasileiras têm evoluindo a critério do mundo, mas não a sorte do mundo, porque o mundo tem, como eu disse, uma perspectiva sistêmica diversa. Acho, inclusive, que a constitucionalidade ela é controlada diversamente, como nós sabemos, em setores do mundo também diversos, como no caso brasileiro. Isso faz com que, no caso brasileiro, haja um afastamento entre o ordenamento jurídico e o ordenamento constitucional, que, em termos concretos, é controlado especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, num modelo muito semelhante ao modelo alemão, mas com grande influência americana. E, nesse sentido, todo o outro escopo que seria fundamental para pacificar a maioria dos conflitos hoje são de ordem constitucional e não estão afetos a um controle feito no ordenamento de primeiro grau, de segundo grau. Daí porque, finalizando, esses 3 pontos do professor Lênio vão apontar a necessidade de verificar a adequação, se o discurso também, adequação do objeto, adequação do discurso enfrentado com o ordenamento e, finalmente, a adequação, né, do argumento com a perspectiva constitucional enfrentada pela Constituição no caso concreto. Não é diferente imaginarmos que, para uma teoria da decisão mais afeta a vontade de cada povo, será necessário, eu finalizo com isso,
nesses 3 motes de adequação, conseguimos ajustar um ordenamento compatível em termos estruturais e constitucionais com a legitimidade da maioria. Ou seja, traduzindo essa perspectiva, conseguimos obter um parâmetro. Eu termino com Klaus Gunther, que trabalha muito a ideia de parametricidade, valores ou princípios alinhados na Constituição, buscando uma moral mais integrada. Acho eu que a maior dificuldade da teoria da decisão, no caso brasileiro, é não só a disparidade entre ordenamento jurídico de primeiro grau, ordenamento inferior, e ordenamento constitucional a partir do controle pelo Supremo apenas. Além de tudo que eu tentei fazer um pequeno esboço, isso reside num ponto nervoso. É dizermos que o consequencialismo acaba sendo uma grande preocupação hoje para o Brasil, porque as decisões judiciais com foro constitucional são proferidas, na maioria, pelo ordenamento de primeiro grau. E o ordenamento de primeiro grau não tem o condão nem de vinculação, nem de dar a interpretação a ser usada da melhor monta, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que a maioria das decisões políticas, jurídicas, e que tem uma inserção não só do direito, é o caso das políticas públicas brasileiras, né? Em todos os ordenamentos que são assim alinhados para serem usados pelo Estado e pela sociedade em geral, todos eles acabam clamando pela mesma dificuldade, né? Que é buscar um padrão, por isso que eu termino com Klaus Gunther, um padrão moral mínimo de aceitabilidade, de legitimidade, então, para que a decisão possa ser executada. Muitas vezes, esse padrão não é obtido mais por um problema sistêmico, estrutural, do que por um problema da decisão em si. As decisões, às vezes, são muito bem feitas, né? Estruturalmente, do ponto de vista formal apenas, mas do ponto de vista substantivo, do ponto de vista do seu conteúdo, elas têm essa dificuldade de execução. E isso acontece provocando, finalizando um verdadeiro divórcio. Esse divórcio tem sido cada vez mais evidente entre o judiciário, as decisões em geral, que lá advêm, e as necessidades da sociedade a partir da legislação proferida pelo nosso Congresso Nacional, pelo nosso Poder Legislativo. Essa é a preocupação consequencialista de que o judiciário possa aferir, não com ativismo puro e simples, mas ponderar, né? Na decisão, não do juiz Hércules, finalizando, o juiz do Orquiano, mas o juiz que olha para o consequencialismo, olhando para o bem comum, né? É claro que haverá, e eu finalizo assim, uma inclinação, de novo, constitucional, ideológica. Sim, haverá. O que, mais uma vez, transcende o limite do direito. É preciso criar uma nova geração, e isso é fato, porque o mundo clama por isso, de judiciário ou de juízes que consigam ser humanistas, para o que prevaleça seja a vontade de uma maioria com bem-estar, e não um Estado esmagador, né? Um Estado que vive, digamos assim, egocentricamente, para ele próprio. Muito obrigado, é isso. Obrigada, Frederico, pela apresentação, por ter trazido esses aspectos éticos filosóficos aqui para a gente também. So I have one more presentation here from Vinícius Monserrat Lopes, José Vitor Pereira Benzi e Giovana de Moraes Figueiredo Cruz. Não sei se tem algum colega destes na sala. Olá, Olá, tudo Zé. bem, doutora? Me ouve bem? Olá, sim. Então você vai representar o grupo. Vou representar o meu grupo. Tá. Você é da Faculdade de Direito de Franca? Isso, estou aqui em Franca. Ok. Então, Franca tem um café bom, não é isso? Ótimo, excelente. Estou viciada nos cafés de Franca ultimamente. Aqui é a região da Alta Mogiana.
Nossa, chegou um moquinha para mim aqui essa semana e eu gosto muito do La Santé também, tô adorando. Hum, Então, o José Vitor vai apresentar para a gente sobre comércio eletrônico e IA preditiva, debate sobre regulamentação de recomendações personalizadas em e-commerce sustentável, comparando o comércio online brasileiro com regras europeias e não discriminação. Você tem 10 minutos para a sua apresentação. perfeito. Obrigado, doutora. Gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde. Me chamo José, sou aluno da Faculdade de Direito de Franca e é uma honra apresentar o resumo expandido no Iberojur. Vivemos sob a égide de uma sociedade datificada, onde sistemas de inteligência artificial não apenas sugerem produtos, mas definem perfis de consumo e muitas vezes determinam o acesso a direitos fundamentais. O problema central que norteou essa investigação reside na opacidade desses sistemas, a chamada caixa preta, black box algoritmo, e a insuficiência das respostas jurídicas tradicionais para conter vieses discriminatórios. A hipótese que buscamos validar aqui é a de que, sem um conhecimento técnico consistente por parte dos juristas e uma regulação específica que vá além dos princípios gerais, a lógica da eficiência algorítmica prevalecerá sobre os direitos do consumidor. Para enfrentar essa problemática, a metodologia empregada adotou o método dedutivo, partindo da análise das garantias fundamentais para aplicação nos casos concretos de regulação digital. Realizamos uma revisão integrativa da literatura sobre direito digital e responsabilidade civil, estruturada através de um estudo de direito comparado. Analisamos o cenário regulatório em construção na União Europeia, especificamente o AI Act, em contraponto às normas brasileiras vigentes e em tramitação, como a LGPD, o Marco Civil da Internet e o Projeto de Lei 2338 de 2023. Essa comparação é fundamental para compreendermos como diferentes ordenamentos respondem aos mesmos desafios éticos. Iniciando pela análise do cenário internacional, observamos que o arcabouço regulatório europeu, por meio do AI Act, assume uma postura pioneira baseada na categorização de riscos. Diferentemente de uma regulação que busca engessar a tecnologia, o modelo europeu foca na intensidade do perigo que a aplicação oferece aos direitos fundamentais. O resumo da nossa pesquisa destaca que o AI Act proíbe expressamente práticas de risco inaceitável. Um exemplo crucial para a nossa análise de perfis de consumo é a proibição da categorização biométrica para inferir características sensíveis, como orientação política, religiosa ou sexual. Bom, voltando os olhos para o Brasil, identificamos um sistema híbrido, composto por normas vigentes e legislação em construção. Atualmente, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, atua como a principal barreira contra o arbítrio algorítmico. Destacamos em nossa pesquisa o direito à revisão de decisões tomadas tecnicamente com base em tratamento automatizado e o princípio da não discriminação. Paralelamente, no comércio eletrônico, o decreto número 7.962 de 2013 já impunha o dever de informação clara sobre as características de produtos e ofertas. Contudo, essas normas se mostram insuficientes para a complexidade da IA generativa e preditiva. É aqui que entra a análise do PL 2338 de 2023. O projeto brasileiro em tramitação busca emular o equilíbrio europeu entre inovação, segurança e responsabilidade. Ele tenta assegurar a centralidade humana e a transparência em sistemas de alto risco,
garantindo que a eficiência da IA preditiva não mascare vieses discriminatórios nos perfis de consumo. A análise comparada revela que o desafio comum a ambos os modelos regulatórios é assegurar a auditabilidade dos sistemas. As pesquisas apontam que a IA preditiva traz ganhos inegáveis de eficiência econômica. No entanto, identificamos uma tensão crítica. A lógica algorítmica tende a operar em caixas pretas, que dificultam a identificação de nexos causais em casos de danos ou discriminação. A pesquisa mostra a necessidade de supervisão humana indispensável. Não basta que a máquina decida, deve haver uma inteligibilidade dessa decisão para o operador do direito e para o consumidor. O simples cumprimento formal do dever de informação, como previsto no decreto do e-commerce, não é mais suficiente quando o consumidor sequer sabe que está sendo perfilado por uma IA, que fere suas vulnerabilidades. Bom, apesar da pesquisa ainda estar em andamento, é possível identificar a eficácia possíveis caminhos para a eficácia da regulação. E esses caminhos seriam a harmonização internacional das normas, o Brasil, no caso, o Brasil seguindo o padrão de risco da União Europeia, facilitaria essa transnacionalidade, e o fomento à AI ética, onde a transparência e a auditabilidade sejam requisitos de design, e não apenas eximentes de responsabilidade posterior. Bom, portanto, para encerrar a apresentação, gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado. Obrigada, Zé Vitor. Parabéns aí pelo esforço do grupo em apresentar no evento. Não tem mais apresentações aqui na minha lista. Gostaria de franquear 2 minutinhos a palavra à audiência. There are no more presentations, but I would like to open the floor for 2 minutes for anyone who would like to speak or to make any comments. If there is any manifestation. Otherwise, I would thank especially those who stayed until the end. I want to thank here the audience, Luis Prenda, that participated in this panel, and also Belkacem Gania. Thank you very much for your presence. Indira Gabriela, Vitor, Luana, Dr. Mohammed. So I thank you all. I'm at your disposal on LinkedIn or Instagram if you need anything regarding international law here in Brazil. And I hope we can be in a in-presence event soon in Brazil or in your hometowns. Okay? Thank you very much. Congratulations for your effort. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank Have a you. nice Thank you. time. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Obrigado. Pode deixar comigo a sala, doutora.